Seja bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E no vídeo de hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre a parte geral do Código Penal, chegamos no artigo 6º, que vai tratar do lugar do crime. Para começar, esse artigo ele vai tratar em regra dos crimes que são cometidos envolvendo dois ou mais estados soberanos. E vocês vão entender mais para frente por que eu estou falando isso. Para começar, não podemos confundir as três teorias que trataremos aqui, como também tratamos já lá no artigo 4º, quando tratamos de tempo do crime, que são teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade ou mista ou híbrida. São sinônimos. Então, essas três teorias elas são adotadas tanto lá no tempo do crime, quanto aqui no lugar do crime. Só que vai ter uma diferença. No tempo do crime, se você não assistiu o vídeo aqui que eu falei sobre o artigo 4º, né, que eu falei sobre o tempo do crime, assista lá para se familiarizar com o que eu estou falando. Mas, no artigo 4º, tempo do crime, será utilizada a teoria da atividade, que nada mais é do que o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Aqui, no lugar do crime, será adotada, em regra, a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, ou teoria híbrida, que nada mais é do que a soma da teoria da atividade com a teoria do resultado. Então, junta a teoria da atividade com a teoria do resultado, surge a teoria da ubiquidade, que nada mais é do que o lugar do crime será o lugar onde foi praticada a ação ou omissão, ou onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Beleza? Então essa é a primeira diferenciação para não confundir uma coisa com a outra. E por que eu falei que aqui a teoria da ubiquidade, o lugar do crime, seria mais interessante quando estivermos analisando crimes cometidos em dois ou mais estados soberanos? Porque você vai entender isso agora. Eu vou colocar aqui agora. Existem crimes à distância, crimes em trânsito, para alguma parte da doutrina, adota isso aqui, crimes em trânsito, e os crimes plurilocais. Beleza? Então, esses dois aqui, crimes à distância e crimes em trânsito, são quando envolvem, no caso do crimes à distância, quando envolvem dois estados soberanos, e crimes em trânsito envolvem mais de dois estados soberanos. Ou seja, uma conduta é praticada num país, o resultado é no outro. Nos crimes à distância, é aquele exemplo padrãozão aqui. Eu estou aqui no Brasil e eu tenho um desafeto meu que mora na Argentina. Aí eu pego uma bomba, vou no Sedex com a bomba lá, com a bomba pronta para explodir a qualquer momento e mando via Sedex para o meu desafeto lá na Argentina. Na hora que ele abrir a carta, BUM! Vai pro saco. Já era. Então a minha conduta foi praticada no Brasil, só que o resultado ocorreu na Argentina. Então aí você vai ter um conflito. Qual lei vou aplicar? A brasileira ou a lei argentina? Utilizando a teoria da ubiquidade, será aplicada a lei brasileira, a lei penal brasileira nesse caso. Só que o contrário também. Então eu estou aqui no Brasil, tranquilo, e o meu desafeto argentino lá preparou uma carta bomba para mim e mandou lá da Argentina para mim aqui no Brasil. Cheguei lá, abri a carta, puf, explodiu, morri. Qual lei será aplicada? Também a lei brasileira, adotando-se a teoria da ubiquidade. Certo? Agora aqui no crimes em trânsito... Opa, puxei o fio aqui, meu irmão. Beleza. Agora no crimes em trânsito,
é quando nós temos envolvidos aí mais de 2 estados soberanos. Por exemplo, tráfico de drogas. Então, o traficante sai do Brasil, passa pela Bolívia, depois ele vai para o Peru. Tivemos 3 estados soberanos envolvidos. Também, nesse caso, a conduta foi praticada no Brasil, será aplicada a lei brasileira. E o inverso também, ele saiu lá do Peru, passou na Bolívia, entrou no Brasil. Consumou aqui no Brasil, também será aplicada a lei brasileira. Teoria da ubiquidade, beleza? E agora, por que eu falei que a teoria da ubiquidade Oh, caramba, esse fio tá me perturbando. Por que eu falei que a teoria da ubiquidade será aplicada quando tivermos mais ou 2, né, no mínimo 2 estados soberanos? Porque nós temos a outra figurinha aqui, que são os crimes plurilocais. Crimes plurilocais são aqueles crimes praticados em vários locais ou em mais de 2 locais dentro do próprio território nacional. Então eu estou aqui em São Paulo, pratico uma conduta aqui que o resultado dela ocorrerá no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, quando tivermos essa situação, já não será aplicada a teoria da ubiquidade aqui prevista no artigo 6º. Será aplicada a teoria do resultado que está lá previsto no artigo 70 do Código de Processo Penal. Para que nós estudamos o lugar do crime? Principalmente para isso, para sabermos a competência, quem é que vai nos processar e quem é que vai nos julgar. Então, em regra, o lugar do crime ele vai interessar para a área da processual penal, que é quem vai tratar da ação, né, de quem vai te processar, quem vai te condenar e tudo mais. Então, por isso que o artigo 6º só vai ser utilizado a crimes à distância e crimes em trânsito, quando envolvem mais de 2 estados soberanos aí. Crimes plurilocais, a regra é o artigo 70 do Código de Processo Penal. O que diz o Código de Processo Penal no artigo 70? Vamos lá. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. É isso que está escrito lá no artigo 70. Por que ele fala de regra será adotada essa teoria, que na verdade é a teoria do resultado? Porque há exceções. Quais exceções? Vamos lá. Por exemplo, artigo 63 da Lei 9.099, crimes de menor potencial ofensivo. Lá vai ser utilizada a teoria da atividade, porque quem terá competência para avaliar será o juízo do local em que ocorreu a ação ou omissão. Mesma coisa acontece no artigo 147, parágrafo 1º do ECA. Nos atos infracionais, que nada mais são do que os crimes cometidos por menor de idade, será também aplicada, ou terá competência o juízo do lugar onde ocorreu a ação ou omissão, ou seja, também a teoria da atividade. Uma observação importante que não está em lei, mas é pacífica na jurisprudência. Crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida, que a conduta ocorre num local e o resultado ocorre em outro, utiliza-se a teoria da atividade também. Por quê? Porque é mais fácil você levantar provas e aí você alcançar a verdade real, que é o que o processo busca. Então, estou lá no Amazonas, dou um tiro lá numa pessoa, e aí essa pessoa é socorrida por um helicóptero e vai lá para o Rio Grande do Norte, para outra extremidade. E ele vem a falecer lá no Rio Grande do Norte. Se eu fosse seguir a regra padrão aqui do artigo 70 do CPP, seria aplicado a lei lá, aliás, seria quem teria competência para me julgar e me condenar seria o juízo lá do Rio Grande do Norte. Mas veja bem, supondo que um monte de gente assistiu eu matando o outro no boteco lá no Amazonas, olha a dificuldade de você conseguir provas, o juízo do Rio Grande do Norte. Então, por isso, adoto, nesse caso, a teoria da atividade. Então, crimes dolosos contra a vida, conduta num local, resultado em outro,
teoria da atividade, beleza? Em caso de conflito interno de jurisdição, em que temos envolvido aí duas comarcas ou seções judiciárias e a gente não sabe qual que vai ser a competente, aí também é utilizado o artigo 70 do Código de Processo Penal, que é o local do resultado. E o artigo 71 do Código de Processo Penal também, ele também será utilizado nesse caso, que vai falar que em crimes continuados ou crimes permanentes será o juízo prevento que terá competência para analisar isso aí. O que é o juízo prevento? Artigo 83 do Código de Processo Penal. É aquele que primeiro praticou algum ato no processo. Então entraram com uma medida de segurança, Maria da Penha, entrou com a medida de segurança, foi bater num fórum aí que vamos supor que tem 5 varas criminais. Na distribuição caiu na segunda vara criminal, por exemplo. Aí o juiz vai lá, defere a medida protetiva ou indefere a medida protetiva, tomou algum ato naquele processo. Pronto. Ele está prevento. Então ele que vai receber tudo. Inclusive utiliza essa regra quando você não sabe bem onde que ocorreu o crime. Então você está na dúvida ali em qual local certinho que ocorreu, o juízo prevento também que terá competência para analisar. Beleza? Então com isso encerramos aqui o artigo 6º, espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida mande na descrição. Se você não assistiu os últimos vídeos, assista-os que estão aí do lado. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se clicando no botão que vai aparecer aqui embaixo. Mudei a ordem dessa vez. Beleza? Forte abraço e até a próxima.